Esta mulher há muito tempo me provoca. Canela, canela. É perigosa, fala mais que patachoca. Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre O País do Carnaval, primeiro romance publicado pelo Jorge Amado em 1931, quando ele tinha apenas 18 anos. É um amontoado de ideias filosóficas europeias fervilhando na cabeça de um jovem em busca de uma identidade literária. O que torna esse livro completamente diferente de toda a sua obra posterior, já que aqui nesse livro é uma literatura mais introspectiva, de pensamento, enquanto a partir do seu segundo livro, Cacau, ele assume uma literatura de vida, voltada para a denúncia social. Aqui acompanha-se o nascimento da voz de Jorge Amado, quando ele, de maneira secundária, narra, descreve o cotidiano, algo que no futuro viria a ser o aspecto principal de todas as suas obras. Ele até diz que os defeitos deste livro são a minha maior honra. No começo dessa edição tem uma carta do Augusto Smith para o Jorge Amado, porque ele tinha uma editora, a Smith, que publicava livros e foi ele quem publicou pela primeira vez esse livro, e ele diz que viemos para gritar que existimos, diante de uma nação adormecida e indiferente. Cansamos, porém, logo, e assistimos com melancolia à vinda dos que ainda acreditam que é possível gritar, que é útil gritar. É um grito de uma geração que busca um sentido para a vida, que busca uma finalidade. Bem, nesse romance de formação que o José Castelo, que faz o pós-fácil, afirma ser um romance de deformação, que eu achei muito genial, vocês vão entender o porquê. A gente vai acompanhar homens buscando finalidade e sentido para a vida. Paulo Rieger é o nosso personagem principal. Ele passou 7 anos estudando direito na Europa, é brasileiro, tá voltando após esses 7 anos, e ele vem cheio de aspirações, cheio de sonhos de, quem sabe, virar jornalista, e ele dá de cara com o Brasil em carnaval. E aí ele já não se identifica com a nação por estar tocando uma marcha com ideais que ele não aceita. A marcha repete inúmeras vezes Danella, e aí ele jamais bateria na mulher, então aí já começa um choque cultural, né, entre os ideários que ele traz da Europa com o Brasil. E aí ele acaba se juntando com um grupo de poetas fracassados que, assim como ele, buscam sentido para a vida. São intelectuais, são a elite da sociedade brasileira, porque o Paulo, ele é rico, os amigos que ele encontra também são ricos e estão em busca dessa finalidade para a vida. Cada um busca esse sentido de uma maneira diferente. O Gomes, por exemplo, ele se dedica a acumular vantagens pessoais e enriquecer. O Ricardo acredita na salvação através do casamento. José Lopes busca o sentido na literatura e na filosofia. O Jerônimo, que é o mais apagado deles, porque ele é considerado o mais burro, logo ele seria mais feliz, já que a inteligência acaba trazendo essa aceitação da realidade, de que a gente não consegue ser feliz. Jerônimo acaba buscando a sua felicidade através de uma relação com uma prostituta. E o mestre de todos eles, que é o mais velho de todos eles, Pedro Tiziano, ele critica os amigos por estarem nessa constante busca da felicidade e afirma que para chegar nessa felicidade é preciso abdicar da busca da felicidade. E aí ele passa a viver como um mero espectador da vida. A gente começa a acompanhar a deformação de cada um deles, porque todos fracassam com os seus ideais. Absolutamente todos fracassam. E cada um defendendo o seu ideário, acaba que se chega no final à conclusão de que a verdade é relativa. O José Lopes diz que a verdade é uma coisa muito relativa. Deve existir uma verdade particular para cada homem. Aquilo que lhe der a serenidade é para ele a suprema verdade. E um aspecto muito interessante de observar é que aqui, como eu já disse, esse livro é repleto de filosofias europeias, algo que não vai mais acontecer na literatura de Jorge Amado, já que ele busca uma literatura brasileira, para o povo brasileiro, do povo brasileiro. E aqui eu consegui enxergar muito do vício em paixão, que a gente consegue observar também em personagens de ficção europeia, como na Emma Bovary, de Madame Bovary, do Gustave Flaubert. A gente tem homens escravos dos seus instintos
Como, por exemplo, vou citar para vocês entenderem melhor, o Bauman, quando ele fala sobre o amor líquido, ele dá uma diferença pra gente entre paixão e amor. E ele diz que a paixão é alimentada pelo desejo, e o desejo, ele nasce para se autodestruir. Então, basicamente, existe um prazo para uma paixão durar. Você começa, você se apaixona por algo, logo, esse sentimento vai e você vai sentir necessidade de se apaixonar de novo por causa do sentimento de se apaixonar, que é viciante. Já o amor é um estado de calmaria, de serenidade, que para quem é viciado em paixão não consegue se acostumar. E isso acontece muito com os nossos personagens, eles estão sempre insatisfeitos e questionando e inquietos porque eles não aceitam a calmaria, eles querem essa sensação sempre de paixão. Tanto que o Ricardo, que é o que procura essa finalidade para a vida no casamento, quando ele casa, ele fracassa, né, obviamente, porque o beijo da manhã, a conversa durante o dia, a briga por causa da comida, a noite juntos na cama, Ruth sempre a mesma, nunca lhe deram uma sensação nova. Não lhe dizia coisas confortadoras. Amava brasileiramente, muito burguesmente, como uma digna senhora casada, sem arroubos e sem vícios. A calma em que viviam torturava Ricardo Braz. Decididamente, ele não nascera para aquilo. E aí, os nossos personagens, eles são viciados em paixão. Há um momento em que questiona-se no livro, eles falam exatamente isso aqui, ó. O homem deve ser escravo do seu próprio instinto? E aí, eu afirmo aqui, após ter lido esse livro, eles eram escravos do seu próprio instinto. E também, através disso, eles acabaram fracassando em tudo que eles tentaram. Apesar desse ser um livro em que falta muitas coisas, principalmente quando a gente compara as grandes obras de Jorge Amado, como Capitães da Areia e o que veio posteriormente, esse é o meu terceiro livro de Jorge Amado e eu amei. Ele não é tão completo, ele não é tão desenvolvido, mas Jorge Amado tinha 18 anos e é muito genial, muito impressionante ler e ver o nascimento dessa voz gigante da literatura brasileira. Eu amei esse livro com todas as minhas forças, tanto que vim falar sobre ele. Vale muito a pena ler um pouquinho das reflexões que o Jorge Amado traz aqui, conhecer o princípio desse autor. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler esse livro. É um livro que nem todo mundo conhece dele, inclusive essa imagem da capa foi tirada em Recife, então é muito bonita, claro. Indispensável para um fã de Jorge Amado. Então, espero que vocês leiam esse livro, por favor, e até a próxima.